meditação de hoje com o tema insultos acidentais. Feridas causadas por qualquer situação é algo que nos machuca profundamente e que nos traz grandes dores. Feridas que muitas vezes, das quais não conseguimos curá-las totalmente, deixam em nosso corpo cicatrizes e manchas, que vão fazer com que cada vez que eu contemple e olhe em um espelho, eu consiga me lembrar que algo aconteceu. Precisamos entender que assim como essas feridas, que muitas vezes ferem o nosso corpo, existem feridas interiores que muitas vezes faz com que o nosso coração seja rasgado e sangre de dor. E que se não for tratado de forma e maneira adequada, não irá sarar corretamente. Deixará no nosso íntimo cicatrizes, que sempre fará com que eu e você nos lembremos dessas rupturas causadas por essas feridas. A palavra de Deus lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, diz o seguinte: assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Amigo, que verso profundo para avaliarmos, que verso profundo para pararmos e refletir o poder que a língua tem para salvar e para destruir. A insensibilidade muitas vezes provoca em nossa vida, como já falamos, uma ferida de lenta cicatrização se alguém machuca os sentimentos de outros de forma intencional. É mais fácil reagir de forma defensiva, porque são poucas as pessoas que muitas vezes, quando são machucadas e feridas por alguém que usa a língua para atingi-lo, sempre a nossa tendência de reação é retribuir o insulto, muitas vezes de forma muito mais agressiva. Os insultos acidentais, porém, geram consequências mais sutis e complicadas. Criam muitas vezes barreiras nos relacionamentos. Quantas pessoas que, por muitas vezes usarem da palavra para machucar e ferir, têm destruído os relacionamentos, e muitas vezes relacionamentos que têm durado muitos anos. Estou falando de relacionamento que muitas vezes, através de palavras que machucam, da língua que usamos de forma errada, amizades que são desfeitas e destruídas. Amor entre pai e filho, entre mãe e filhas, entre marido e esposa, entre irmãos e irmãs, entre amigos e amigas, e até mesmo entre irmãos da nossa fé. Quantas e quantas vezes somos pegos de surpresas por palavras que muitas vezes têm nos ferido e trazido para a nossa vida barreiras, quebrando os relacionamentos,
Por isso é tão importante evitar essas palavras e ter muito cuidado quando abrirmos a nossa boca. A palavra de Deus é enérgica quando se trata de falar de forma descuidada. Quem é o cuidadoso no que fala? Evitar muitos sofrimentos, evitar muitas dores, evitar muitos transtornos, evitar muitos dissabores. Provérbios no capítulo 21, no versículo 23, a palavra de Deus diz: a palavra de Deus é enérgica quando se trata do falar descuidado. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Quem guarda a sua boca, guarda também a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Mas a palavra de Deus também ainda nos fala em Provérbios no capítulo 10, no versículo 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua são pessoas sensatas. A mensagem de Deus através de sua palavra é clara para mim e para você. Quem ousa chamar a si mesmo de embaixador de Deus não pode se dar o luxo de usar palavras descuidadas, palavras que machucam, palavras que ferem. Afinal de contas, fomos chamados por Deus para sermos seus embaixadores, para sermos representantes de Deus. E como eu e você, como representantes de Deus, podemos usar palavras de baixo escalão que muitas vezes ferem o nosso caráter, manchando a imagem e semelhança de Deus. Precisamos pedir desculpas. Como não? Precisamos pedir desculpa. Desculpas como não sabia o que vocês estavam aqui, ou que não sabia que você era tão sensível. São vazias quando vêm daqueles que afirmam ser seguidores e imitadores de Cristo, imitadores do grande médico, mas que na realidade não vive aquilo que prega, não vive aquilo que falam, mas quando é para machucar através de palavras, tem sua língua afiada como uma espada de 2 gumes. Você e eu precisamos entender que temos a responsabilidade dobrada de vigiar constantemente, diariamente, a nossa língua. Pois quando falar, tenha muito cuidado e ao falar, fale aquilo que edifica para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, é tão fácil causar estragos com as nossas próprias palavras, usar a nossa língua para machucar e ferir. Preciso de tua ajuda para pensar antes de falar, para que não venha magoar e ferir o sentimento e o coração daquelas pessoas que dizemos e falamos que amamos, mas que através de nossas atitudes, muitas vezes, agimos de forma diferente. Eu quero usar as minhas palavras de modo que possa te glorificar e edificar as pessoas que estão ao meu redor. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.